A realidade é que nós conseguimos anular as questões da prova de história no concurso da Polícia Militar de 2014. Isso é um fato. Para a gente tratar sobre isso, eu fiz um convite. O candidato Alisson Davis, ele é representante da COC-PEMERGE. A COC-PEMERGE foi uma comissão de candidatos, foi criada no ano de 2014, justamente com o objetivo de buscar a anulação das questões do concurso. Alisson, você está na área? Estamos aí. Olha aí. Moleque. Garoto. E aí, Alisson, tudo bem? E aí, doutor Marcelo, tudo bem? Você conseguiu me ouvir aí direitinho? Tá acompanhando? Estava assistindo, teve por um momento aí que deu um bug, mas aí eu peguei pelo telefone e fui acompanhando também. Estava vendo aí, vendo as informações e começou a voltar o passado. Chora não, hein? Não chora não, hein? Eu comecei a lembrar da época que eu comecei a pensar em fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro de 2014. Na realidade, eu teria feito de 2010, né? Eu me arrependo profundamente de não ter feito, que foi um concurso extremamente fácil, né? Há relatos de candidatos que chegou em casa às 7 horas da manhã bêbado e tomou um banho, foi fazer o concurso e hoje é quase sargento da polícia. Mas o de 2014 não foi bem assim, né? Eu lembro que você falou aí sobre o candidato que colava as paradas na parede. Porra, lembrei do meu quarto. As coisas Quem nunca fez isso, né? Colada na parede. E detalhe, fazia mais. Eu colocava, deixa eu só baixar um pouquinho essa luz aqui, eu colocava o telefone, eu gravava, pegava o livro, lia, gravando com o telefone, e depois ia ouvindo na rua. Eu falo isso para os alunos, hoje. Porque eu ficava com aquilo ali, né? Eu gravava Tratado de Tordesilhas. Aí eu fiz um mapa mental para mim, né? Olha aí o mapa mental. Como eu vou lembrar a data que foi o Tratado de Tordesilhas? Eu falei, caraca, já sei. A Copa do Mundo de 94, 1494, 1494. Caraca, aí eu não esquecia, eu vi isso aí, quando você botou esse mapa mental, a questão do Cabo das Tormentas, né? Lá no sul do continente africano, né? Que depois passou a se chamar Cabo de Boa Esperança. E os motivos pelos quais... Você lembra ainda, hein? Eu lembro, cara. Então, a matéria de história, que vai acabar sendo o assunto desse bate-papo aqui, foi a matéria ao qual eu mais me dediquei. Então, eu estudar a história do Brasil, o período pré-colonial, os primeiros 30 anos que os portugueses não adentraram no território brasileiro e ficaram naquela de navio-terra, o escambo, que era a forma com qual eles negociavam com os índios. Carrega tudo aquilo para mim que eu te dou um espelho. Né? Então, todo esse processo histórico, eu fiz questão de aprender. Porque eu queria, na matéria de história, arrebentar, cara. Eu sempre gostei de história do Brasil. E o concurso de 2014, ele foi uma grande surpresa. Deixa eu fazer uma observação. Sim. Cara, talvez algumas pessoas sabem, outras não. Eu me identifico muito com a situação de vocês, de vários candidatos em geral, né? Porque o concurso da Polícia Militar tem várias etapas, né? Sim. Concurso não só da Polícia Militar do Rio, todos os concursos militares, bombeiro, militar das Forças Armadas, Polícia Militar em geral, ele tem área de segurança pública em geral. Ele tem várias etapas. E eu vou dizer, eu fiz um concurso quando eu tinha 17 anos, 16 para 17. Eu fui aprovado nesse concurso. Um dos concursos, na época, eu não sei hoje, na época, para um garoto de 16 anos, era um concurso mais difícil que tinha. Era um dos concursos mais concorridos. Eu passei, fui aprovado, né? Muito estudo, aquela coisa toda. Mas eu acabei que não fui. Mas eu não fui porque eu não quis, porra. Eu não fui porque foi feito uma sacanagem. Só que, porra, em 1994, olha o tempo que tem, né? Só contar. Em 1994, meu pai era militar também, eu cheguei a comentar com ele, mas acaba que naquela época você não tinha acesso, pô. Hoje eu sou advogado, é uma coisa natural para mim, mas naquela época eu não tinha noção o que era advogado, pô. Eu nem porra, advogado é só para rico. Não passava pela minha cabeça. Aí eu falei, cara, e aí, tá, não sei o quê, tá. Você não tem noção. Eu falo isso e falo isso emocionado mesmo. Acontecem sacanagens. Hoje, se eu tivesse a oportunidade de voltar lá, eu tenho 45 anos de idade. Sou militar do Exército, eu sou militar inativo do Exército. Se eu pudesse voltar lá atrás, a minha carreira seria diferente. Hoje eu sou sargento do Exército. Eu não tenho nada que reclamar da minha vida. Mas por um erro que eu não consegui
Resolver, por falta de orientação, tá? Sim. Falta de orientação. Naquela época, porra, 1900, nem tinha noção disso. Por uma falha da banca, né? Da banca que é a própria instituição militar, hoje, vou fazer a conta aqui rapidinho, só por alto, tá? Vou botar aqui, nós estamos em 2021, menos 1994. 27 anos. 27 anos. Eu teria 27 anos de serviço naquela instituição. Hoje eu seria pelo menos um capitão de mar-e-guerra na Marinha. Caraca. Eu não estou comparando, não, tá? Hoje eu sou sargento inativo, tenho um empreendimento, sou advogado, é outra vida que eu segui. Mas o que move a minha atividade hoje como advogado, eu trabalho para concurso público, e as lives que eu faço, trabalho tudo aqui, é porque eu me identifico com vocês mesmo. Entendeu? Verdade. E, cara, hoje ainda desce a seco. Eu falo com você aqui, mas eu fico emocionado. Porque é sonho, porra. Com sonho não se discute. Sim. Não é nem dinheiro, porra. Porque dinheiro a gente acaba que faz. Sim. Mas, pô, olha a carreira que eu poderia ter. Então, assim, eu entendo, e eu acho que você e os candidatos que se enquadram nessa situação têm que buscar mesmo, entendeu? Sim. Mas fala aí, a gente acaba até ficando assim, chateado, e até às vezes, até para os próprios familiares que acompanham, não entendem muito, né? Mas como assim? Passou ou não passou no concurso público? Como assim está na justiça? Né? Eu encontro todas as vezes que eu encontro com um amigo meu, policial militar, ele pergunta, pô, e aí, cara? Eu vi aí que vão chamar tantos policiais. Anunciaram aí mais 586. Ele vai me perguntar de novo. Pô, não é vocês? Não é a tua galera? Eu falo, poxa, cara, ainda não. Porque o que aconteceu com a gente foi uma coisa surreal. Né? Eu vou até tentar explicar para a galera que está vendo. O concurso de 2014 da Polícia Militar foi um concurso muito esperado, né, por todo mundo. Para você ter uma comparação, de 2010 foram 68 mil inscritos, de 2014 foram 105 mil inscritos candidatos. Para você ver o quanto, em 4 anos, né, de diferença, a galera procurou mais querer entrar para a Polícia Militar. E o concurso de 2014, cara, eu me preparei muito. A minha primeira apostila, aquelas de banca de jornal, Quem nunca? R$ 9,90, aí tu vai lá, poxa, compro o lanche, ou comprar apostila. Pô, passei o dia inteiro no centro entregando currículo, cheio de fome. Eu falei, vou comprar apostila. E vou para casa rapidinho, daqui a pouco a fome a gente resolve, mas eu vou ter a apostila. E comprei a apostila e estudei muito. 7 disciplinas: português, sociologia, geografia, história, direitos humanos, legislação de trânsito e informática. Fora a redação, né, que se enquadra na parte de português. Então eu falei assim, caramba, como é que eu vou estudar? Falei, poxa, preciso fazer um cursinho, fui pro Degrau. Né, fazendo propaganda do Degrau, mas pode fazer. Falei, direitos humanos, que porra é essa, maluco? Nunca tinha escutado falar dessa porra. Falei, caraca, meu irmão, não vou aprender essa parada de direito. Poxa, vou reprovar que nada. Eu comecei a aprender, tanto de direito, gabaritei, também estava muito fácil. Legislação de trânsito, gabaritei. Informática, estava muito difícil. Todo mundo, a galera que fez a prova de informática da Polícia Militar de 2014, o nível foi muito elevado. Marred, função Marred. Quem já ouviu falar da função Marred? Eu nunca tinha escutado falar. Eu já tinha visto a Red, arredondar no Excel, mas Marred eu nunca tinha escutado. E aí fui para aquela prova e falei assim, cara, vou passar nessa prova, vou conquistar o meu emprego público, porque é uma garantia, né? Por mais que é uma profissão muito arriscada, o cara tem que ter vocação, não é dinheiro. O cara até ganha o dinheiro, mas a vocação tem que estar em primeiro lugar. E fui fazer essa prova da Polícia Militar que, poxa, quando a gente bateu a mão na provinha, na sala de aula, bateu o sinalzinho, porra, tu começa... vou logo na disciplina de História, né? Passei todas as questões, cara. Quando eu olhei a disciplina de História, a primeira questão da minha prova branca era reformas com uma língua. Eu vi lá, no plano interno, Marquês de Pombal instituiu uma reforma que desagradou muito daqueles que viviam das regalias oferecidas pela coroa portuguesa. Olha só, eu gravei essa parada. De tanto falar nessa situação, nessas questões, eu gravei o enunciado das questões. Então, quando eu vi ali a expulsão dos jesuítas, eu esqueci todo o resto. Por quê? Uma das maiores atitudes do Marquês de Pombal, que nunca esteve no Brasil, foi a expulsão dos jesuítas de todos os territórios portugueses. Então, quando você vê aquela questão, uma classe que ficou desagradada com a atitude da coroa portuguesa, os jesuítas, os caras tinham riquezas pelo Brasil. Né? Os caras tinham tudo que você pudesse imaginar. Eu ouvi um trecho de uma informação, que eu não sei se de fato é verdade, mas vou procurar até depois, que o que os jesuítas tinham de bens espalhados, territórios espalhados pelo Brasil, dava o tamanho de Minas Gerais. Para você
ver o quanto os caras tinham. E se eles perdem isso, eles vão ficar contentes? Não vão ficar contentes. Os caras vão ficar, porra, tô bolado, perdi tudo, fui expulso do Brasil, perdi tudo agora é de Portugal. Então, o que você pensa? Caramba, a expulsão dos jesuítas é a resposta correta. Aí eu marquei a expulsão dos jesuítas. Aí a outra, questão de número 22, tratava sobre insurreição pernambucana, que eu pouco tinha me aprofundado, não sabia bem. E a 23 foi uma coisa assim assustadora, a famosa Batalha do Genipapo. Em 2014, eu nunca tinha escutado falar na Batalha do Genipapo. Pô, um cara que estudou a história do Brasil, ouviu uma parada, um assunto sobre Batalha do Genipapo, e, pô, não pode ser fundamental para o processo de independência do Brasil, porque a opção B, o qual a banca examinadora Exatos deu como resposta correta, fundamental para o processo de independência e consolidação do território brasileiro. Poxa, eu estudei história. Se fosse fundamental, eu teria lido em algum lugar, mas nunca vi Batalha do Genipapo e falei, opa, a B é pegadinha. A B é a única que não é a resposta correta. Então eu vou ver as outras com base no que era aquela realidade, já que eu nunca ouvi falar na Batalha do Genipapo. E coloquei lá uma opção que dizia sobre situações de péssimo convívio dos escravos, alguma coisa do tipo, e passei batido. Não sei, mas a B não é, eu chutei. E a questão sobre a Revolução de Avis, que eu tinha lido a Revolução de Avis, mas sabia que não era no século XV. Eu lembrava nitidamente no livro que eu comprei, na apostila, que a Revolução de Avis foi o processo de formação do Estado português. E que o nosso edital pedia a partir do século XV, expansão ultramarina portuguesa do século XV e XVI. Então, o século XIV não me interessava. Então, eu li a Revolução de Avis, mas não dei muita importância e estava lá na prova. Resumindo, senhores, essa prova da Polícia Militar de 2014, que teve 105 mil inscritos, ela teve 90% das pessoas reprovadas. Como assim 90% das pessoas reprovadas no concurso de Polícia Militar? Exatamente, 90% das pessoas que realizaram a prova de 2014 foram reprovadas. Porque o candidato é burro? Não, eu creio que não. 2010, 50% foi aprovado. É porque realmente a prova de 2014, naquela época, a gente achou que o nível da prova estava muito difícil. Então, aquela quantidade de pessoas reprovadas e reclamando na rede social dessa prova foi um número absurdo. Eu quero fazer uma observação, Alisson. Sim. Comecei a falar, né, no início da live, sobre metodologia de estudo. Né? Eu vou arriscar falar uma coisa aqui que pode parecer que eu vou tirar mérito, tá? Mas não é. Sim. Eu vou dizer uma coisa. É uma opinião minha, tá? E não quer dizer que estou certo, mas é a opinião. O cara que estuda, que tem maior probabilidade de ser aprovado, é o cara que erra a questão. Porque ele não chuta. Ele sabe que o cara que estuda não chuta. Pois é, então o cara ele identifica a questão, ele fala, pô, não, tá fora, isso não existe. Sim. E gera conflito, porque ele fala assim, por exemplo, a Revolução de Avis, essa questão não deveria estar aqui. Mas se ela tá é porque... E aí o cara começa, né, a analisar. Poxa, então ele procura achar uma questão que não tem resposta, uma opção, né, uma alternativa que acaba que não tem resposta, porque não estudou, é fato. Exatamente. Se tivesse estudado, teria acertado. Foi o caso da Batalha do Genipapo. Eu nunca tinha escutado falar na Batalha do Genipapo, e por isso eu jamais colocaria que ela tivesse sido fundamental no processo de independência do Brasil. Eu também, sinceramente. Mas é a lógica de quem estuda. Eu ia falar, não foi, não é fundamental. Não é fundamental, nunca ouvi falar. Né? Então, assim, eu deixei de lado a opção B, que acabou sendo a opção correta. Então, foi um concurso muito conturbado, que, logo assim que acabou a prova, eu cheguei em casa, na época era grupo de Facebook, eu fui para o grupo de Facebook, a reclamação era total. Tinha uma postagem lá com mais de não sei quantos mil comentários. Eu falei assim, meu Deus, peraí, então eu acho que não sou eu que estou errado. Vamos ver o que acontece. Aí, resumindo toda essa história, eu fui reprovado, né, no concurso da Polícia Militar, porque eu não consegui satisfazer a questão de não zerar nenhuma disciplina. Né? Eu zerei a disciplina de História, né, que eu não poderia zerar, apesar de ter feito mais que 50% da prova, eu zerei a disciplina de História porque eu não quis chutar História. Se eu tivesse chutado, de repente, tudo letra B, eu teria acertado pelo menos uma questão. Né? E estaria aprovado, mas eu jamais colocaria que a Batalha do Genipapo foi fundamental. Então, eu acabei zerando a disciplina de História,
fui reprovado no concurso, e aí eu falei assim, caramba, não tem mais solução, acabou para mim. E aí aquilo, né? Hoje em dia a informação ela chega para você muito mais rápido, né? Já em 2014 essa velocidade da informação chegar para você existia. Antigamente você vê um resultado do concurso público, você tinha que comprar um jornal, né? Para olhar se teu nome estava lá, letras pequenininhas, para ver se estava no jornal. Estudar, tu tinha que ir na biblioteca, ficar lá, alugar um livro. Eu peguei essa época, né? Eu tô com 38 anos hoje. Imagina eu, hein? Era pro telegrama? Porra, sacanagem. Porra. Cara, eu lembro que quando eu fiz o concurso de aprendiz de marinheiro, era nesse nível. E aí, eu no grupo, o pessoal, vamos botar na justiça, mandar de segurança. Eu falei, pô, mandar de segurança. Mas direito líquido certo, cadê o direito líquido certo nisso? Naquela época eu já estava começando a gostar do direito. Aí eu falei assim, poxa, não dá, meu Deus, vamos lá, o que a gente vai fazer? E aí, eu lembro que um amigo meu me apresentou um advogado, e nós fomos até o escritório do cara, conversamos, e ele já chegou para a gente dizendo assim, ó, 99% para dar errado. aí você candidato, né? Eu fiz 21 pontos, eu estava acima da média, eu só precisava de uma questão, que a gente estava batendo na questão da Batalha do Genipapo, porque até então a gente não tinha conseguido obter as informações do lado pericial. Eu falei assim, caraca, mas Batalha do Genipapo, como é que pode? Ninguém conhece. Pois é, mas 99% de chance da gente não ter êxito. E aí, vai tentar? Porra, aí tô desesperado, querendo ser policial militar. 21 pontos na prova, quase ninguém fez 21 pontos. Se você puxar lá, pouquíssimas pessoas fizeram 21 pontos naquela prova. Vamos arriscar. Isso em 2014. Tanto que a minha ação judicial é do dia 7 de novembro de 2014. Tem 7 anos agora, recentemente, a minha ação judicial. E aí, foi um dos primeiros a entrar com ação Um dos primeiros a entrar com ação judicial. E a gente ficou mais empolgado porque uma semana depois teve um grupo que ganhou o mandado de segurança coletivo, liminarmente. E isso encheu a gente de esperança. Caralho, vamos ser polícia, mas é polícia. Comprei a camisa branca, estampei o bagulho da polícia. Vamos ganhar. Pô, o meu aniversário de 2014 já, quando eu fiz, a prova foi no dia 31 de agosto de 2014. O resultado final foi no dia 28 de agosto de 2014. Eu fiz aniversário no dia 9 de outubro de 2014. A gente tinha certeza que a Batalha do Genipapo seria anulada. O meu bolo foi da PM, porra. Bolo da PM. Você já se deu conta o tempo que tem? Que você está nessa batalha? 7 anos. 7 anos. Agora, uma pergunta. De vez em quando eu vou fazer uns cortes. Você até desculpa, são perguntas estratégicas, tá? Para eu me situar na situação, que pese da gente sempre estar se falando, mas eu sei da tua informação contemporânea, recente. No passado a gente nunca parou para falar. Mas assim, reprovou. Você poderia buscar outro concurso, tal, mas tá ali, né? Pô, é um sonho, enfim, uma série de coisas, né? É emoção mesmo. Mas aí você procurou advogado. O que fez você acreditar que poderia dar certo? Porque o advogado te deu 1% de chance. Né? Assim... Qual é a base disso? Eu não tinha opção. Ou era acreditar naqueles 1%, ou era desistir. Então, a decisão de fazer ação judicial foi emocional. Foi. Ela foi de caráter emocional. Só que o que acontece? Eu já tinha criado a COC, né? COC PMR, no Facebook. Explica para nós o que é COC. A COC é uma comissão organizada de concurseiros. Né? Eu inventei essa parada. Porque eu queria ter acesso às informações, mas não queria botar minha cara. Né? Facebook, eu queria estar ali colhendo informações. E aí alguém viu o COC PMR e me adicionou, e começou a me adicionar. As pessoas adicionando e fazendo perguntas e querendo saber E eu falei assim, porra, gente, mas eu não sei de porra nenhuma, eu sou candidato também, mas COC PMR, que não sei o que, e aquilo foi começando a crescer. Quando eu vi, eu tinha 1000 pessoas como amigos já. Eu falei, caralho. Isso no Facebook, na época que o Facebook estava no auge. Facebook, 1000 pessoas, 2000 pessoas. Eu falei, caraca, meu irmão. E aí muita gente me conhecia, porque eu trocava ideia, falava, pô, Alisson. E quando eu vi, cara, eu já estava envolvido nessa parada de uma forma... Você já é quase um coronel, né? Porra, meu apelido era xerife. O pessoal fala xerife. Eu falei, caralho, que porra é essa, meu irmão? E agora, como é que sai? E aí eu comecei a ver
que, de alguma forma, eu precisava ajudar essas pessoas que acreditavam nesse sonho, né? E a gente começou a procurar informações de quem poderia nos ajudar, porque a pessoa que eu tinha naquela época para advogar, ela não tinha essa expertise, ela não tinha esse know-how de concurso público. E aí que eu te conheci, cara. E aí foi que eu conheci, porra, doutor Marcelo Fernandes. Eu falei, porra, doutor Marcelo Fernandes. Cara, eu vi alguma coisa, alguma página que eu vi, alguma coisa, em algum grupo, que ele estava lá. E aí foi que a gente teve a informação do Thiago Soares. Assim, porra, Thiago Soares é aquele camarada daquele... E a gente juntou as coisas aí por coincidência. Quando a gente foi na Defensoria Pública, com quem eu encontrei lá? Thiago Soares. Thiago. Eu falei, caraca, você que é o Thiago Soares? Você que é o Alisson? Eu falei, pô, mano. Aí começamos a trocar uma ideia. Aí a gente perturbou a defensora, e querendo falar com a defensora, aí que eles protocolaram aquela ação civil pública. A ação né? civil pública. Que infelizmente não deu certo, mas aí as pessoas estão se perguntando, caramba, o cara está aí há 7 anos e não deu certo? Não, pessoal, deu certo. A realidade é que nós conseguimos anular as questões da prova de história do concurso da Polícia Militar de 2014. Isso é um fato. Com a sua ajuda, claro. Tá, mas eu queria que você explicasse isso para a gente. Porque eu falar como advogado é uma coisa, né? Eu vou aprofundar tecnicamente, mas eu queria que você falasse na visão de candidato. Porque, olha só, primeiro momento, emoção, né? Depois você vem a questão de ter a emoção dos outros, né? O sonho dos outros, e, cara, às vezes você não tem como voltar. Às vezes eu, como advogado, eu falo, tô cansado, mas mas aí você tem um monte de sonhos, né, cara? E não volta atrás. Já não foi só o meu sonho, né? Já não foi só o meu sonho. E como é que volta atrás? Eu comecei a ver que eu tinha feito amizades ali, tanto que tem alguns colegas que hoje são meus padrinhos de casamento, que eu conheci no concurso. Olha só que situação. Então, eu não tinha como abandonar a causa, porque não era só mais por mim, era por eles também. Pois é, então, mas o que sustenta tudo isso? Porque por mais que você tenha uma causa, às vezes essa causa, se ela não tem propriedade, ela acaba. As pessoas, por mais que não tenham cultura, por mais que não sejam inteligentes, né, de uma forma geral, aquela pequena sociedade que a gente cria vê que está indo para um buraco sem fundo. Aí o cara fala, olha, não quero morrer, não. Se quiser, vai sozinho. Sim, mas o que acontece? O bom direito estava do nosso lado. Mas, cara, você falou bom direito. O que sustenta o bom direito? Como é que você tem certeza que isso iria dar certo para um e para outro não? Tem que ter um fundamento. Em 2016, a gente conseguiu uma perícia, né? E foi uma situação fundamental quando se diz respeito à anulação de questões pelo Poder Judiciário. E o que dizia essa perícia? A perícia, ela foi expedida, eu não lembro a vara de fazenda, foi até no processo do Thiago. O perito ele pegou as questões e analisou. Peraí, deixa eu então ver se de fato essas questões estão fora do conteúdo programático, se elas são uma infração direta ao edital, vou analisar. E após a análise, 4 das 3 questões que nós apresentamos nesse laudo pericial, o perito falou, tem que ser anulado. 2 delas... 3, né? 3. 3. 2 delas por conter mais de uma resposta correta, ou seja, a questão de concurso público ela só pode ter uma resposta correta. Ela não pode ter mais de uma resposta correta, porque isso é uma infração direta ao edital. A questão sobre a revolução de avis, a questão sobre Marquês de Pombal e revolução de avis apresentaram mais de uma resposta correta. Então, isso é motivo, sim, para o Poder Judiciário intervir. E a questão sobre a Batalha do Genipapo era um assunto que era totalmente desconhecido, por mais que estivesse dentro do período cronológico em que foi tratado aquele edital, ela não constava em nenhum dos livros, né, que foram indicados como bibliografia. Então, como é que o candidato estuda? Apesar do edital falar que aqueles livros ali são só subsídios, mas isso é um absurdo. Né? Inclusive, então, eu quero fazer uma observação, né? Eu vou aprofundar essa parte aí. Existia um livro do Chico Alencar, né? Exatamente. De história. Isso. E o Chico Alencar é do Piauí. Acho que os pais deles eram do Piauí. Ele diz que esse tem um vídeo no YouTube? Não está previsto, ele mesmo diz. Ele justifica, ele não está previsto. Inclusive, tem um projeto de lei, não sei em que ponto está isso, né? Esse projeto de lei... Para incluir a Batalha do Genipapo nos livros didáticos. Acho que foi em 2018 que a Batalha do Genipapo começou a entrar nos livros didáticos. Ele, como deputado federal na época, se eu não me engano, ou senador,
ele falou, fez o uso da palavra em plenário, dizendo para saudar temos aqui saudar a Batalha do Genipapo, esquecida, a Batalha do Genipapo, ou seja, como cobrar um conteúdo desse num concurso de nível médio, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né, e que não estava nos livros. Então, esse laudo pericial que startou na gente aquela certeza, né, que, caramba, dá para a gente vencer. A gente consegue comprovar que as questões, de fato, estão em desacordo com o edital e deveriam ser anuladas. E aí começou mas a guerra. Até esse momento aí, o Poder Judiciário, provavelmente é por isso, né? Eu vou arriscar dizer, por esse motivo que eu estou te perguntando aqui, que provavelmente o advogado te deu 1% de chance. Porque o advogado nunca tira a chance, né? Sim. Então, como era o posicionamento, como era e como é, né? O posicionamento né? do Poder Judiciário em relação à anulação de questões de prova objetiva. Olha, como é que ele se posiciona? No Estado do Rio de Janeiro, né, o Tribunal de Justiça, ele é sempre contrário, né? Eles sempre argumentam dizendo que não compete ao Poder Judiciário intervir em questões de concurso público, salvo nas ilegalidades, né? E por mais que a gente sempre apresente o laudo pericial, onde o perito que foi determinado pelo próprio juiz diz que as questões têm que ser anuladas, a gente encontra uma dificuldade muito grande no Tribunal de Justiça de reverter essa situação. Deixa eu fazer uma observação. Né? Eu sei que você tem que falar, né? Mas de vez em quando eu tenho que fazer umas pausas didáticas para quem assiste a gente entender juridicamente. Sim. Para poder explicar essa parte aí, porque a gente não quer ver o Poder Judiciário como vilão da história. Como vilão, não é. Né? O que acontece é o seguinte: o concurso público é a forma que a administração pública, seja da União, do município, do Distrito Federal, dos estados, tem para contratar os seus funcionários, né? Através de licitação, você vai lá e contrata uma empresa para poder fornecer produto, né, prestar serviço. E o concurso público é a forma de contratar as pessoas. E nesse concurso passa os melhores. Não necessariamente os melhores. Né? Não necessariamente os mais preparados. Mas o concurso não tem como. Às vezes a pessoa é o melhor em tudo, mas ele não está bem naquele dia. Né? Então, vai influenciar no rendimento dele. Mas tem que ter um critério, e esse critério ele tem que ser objetivo. O que é critério objetivo? É ou não é? Não existe o talvez. Não existe meu termo. Não existe meu termo. Por exemplo, uma pergunta assim. Diz lá no edital. O concurso terá 40 questões. Cada questão terá 4 alternativas. Com uma única resposta correta. Uma resposta. Se tiver 2 respostas, não tem meio termo. Não tem ou é ou não é. Ou teve 2 respostas ou teve uma. Esse é o critério objetivo. Entendeu? Sim. Então, beleza. O problema todo é que, ainda no raciocínio jurídico, o problema todo é que o Poder Judiciário, quando ele analisa requerimentos, petições, processo judicial, seja ele que for, de candidatos contra bancas examinadoras, contra a administração pública, pleiteando a anulação de algum ato, parte do princípio que existe uma boa-fé. Uma boa-fé não. Uma presunção de veracidade naquilo que a administração pública faz. Por que isso? Se a gente visualizar o nosso ordenamento jurídico, começando de cima, né, nós estamos na ponta aí, uma Constituição Federal, e todas as demais legislações, elas são subordinadas a essa Constituição. E lá na Constituição, vou retificar aqui, toda e qualquer legislação é subordinada, tem que obedecer à Constituição Federal, e os seus agentes públicos, de todas as esferas, né, União, Estado, município, Distrito Federal, eles têm que obedecer irrestritamente, rigorosamente, o que está na Constituição. Não tem pra onde correr. E aí, no artigo 37, eu sempre falo dele, diz o seguinte: a União, os Estados, os municípios do Distrito Federal obedecerão à legalidade, o princípio da legalidade. Né? Então, quando o Poder Judiciário analisa isso, ele fala o seguinte: o agente público fez isso com base na lei. Então, ele não errou. Então, o juiz ele pensa dessa forma. Então, ele não errou. Ponto. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto existe um artigo na Constituição também, que é o artigo 2º, que fala sobre a independência dos poderes. Que diz lá: os poderes da União
eles são harmônicos e independentes entre si. Então, nós temos poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Cada um tem uma função precípua, ou seja, é inerente à função dele. O legislativo compete a ele legislar, criar legislações. É a lei. O poder judiciário, o poder executivo, ele executa, né, as ordens que estão na lei. E o poder judiciário, ele é o cara que corrige os atos ilegais. Aí, vamos lá. Corrige os atos ilegais. Porque, em que pese a administração pública possui a presunção de veracidade com base no artigo 37, ou seja, todo agente público faz o que é, tem que fazer o que está na lei, mas nós somos seres humanos e a gente erra. E, às vezes pode errar intencionalmente, às vezes pode errar sem querer. Às vezes eu coloco uma vírgula onde não era para estar e erro. No sentido todo da situação. E aí o que acontece? Como é ser humano e é possível o erro, existe essa possibilidade do Poder Judiciário interferir na esfera de atribuição de outro poder, legislativo, executivo, do próprio Poder Judiciário, quando existe comprovadamente uma conduta ilegal. Certo? Então, quando o juiz... Já vou terminar, eu sei que é chato, estou falando. Não, é sério. É uma aula. Quando o juiz vai julgar, ele fala assim, opa, ele pensa na Constituição. O candidato trouxe uma informação, ele está resignado, está triste, está chorando, e está dizendo que a questão tem que ser anulada. Aí ele fala assim, cadê a prova de que a questão deve ser anulada? Não tem, porque normalmente o candidato não tem essa prova, né? Ele vai discutir isso durante o processo. Opa, se ele não tem prova, e a prova, a administração pública, ela presume que ela está fazendo a verdade, então o juiz não aceita de cara. Por isso que essa perícia, ou qualquer outro tipo de prova cabal, e quando o que eu chamo prova cabal é aquilo que comprova realmente que existe uma ilegalidade. Não basta dizer que a questão está certa ou está errada. Não é isso. É provar a ilegalidade. Se conseguir provar, não pode ser qualquer prova. Tem que ser uma prova oficialmente constituída e independente, tem que ser imparcial, tanto em favor do candidato. Não está de um lado nem do outro. E aí é onde eu volto. Por isso que o juiz ele fala assim, pô, olha só, não tem prova. Então, quando o juiz dá a decisão, ele fala assim, não compete ao Poder Judiciário interferir. Ele invoca o artigo 2, artigo 2º da Constituição. Olha, não posso. Então, o que define, na minha visão jurídica, o sucesso de uma ação nesse nível ou não é a prova que vocês têm. E aí você diz para mim que existe uma perícia, né? E como é que foi constituída essa perícia? Pois a perícia foi um profissional imparcial, né? E a própria juíza determinou, me julga incapaz de julgar, eu quero ver o que o perito vai falar. E o perito analisou as questões, e de fato as questões deveriam ser anuladas. Foi todas as questões que o candidato requereu foram anuladas? Foram 3 questões de história: Genipapo, Avis e Pombal. Essas 3 questões, nesse laudo pericial, elas deveriam ter sido anuladas segundo a análise do perito. Então, a partir desse momento... E o que o perito analisa dessas questões? Ele analisou o conteúdo das questões com base no edital. A questão sobre a Batalha do Genipapo, ele discordou com a questão de ser fundamental para o processo de independência do Brasil. Disse também que é desconhecido e não constava nos livros. E a questão sobre a Batalha sobre Marquês de Pombal, ela possuía mais de uma resposta correta, ou seja, foi uma infração direta ao item 9.2.2 do edital do concurso, né, que disse, para cada questão, somente uma alternativa correta. Então, se essa questão apresentou duas alternativas corretas, ela deveria ter sido anulada, de cara, pela própria administração pública, e não foi anulada. E a questão sobre a Revolução de Avis, que pese estar fora do período solicitado, também apresentou, acho que mais de uma alternativa correta, se eu não me engano. E aí, esse laudo pericial bateu o martelo dizendo, essas 3 questões têm que ser anuladas. Então, esse candidato, o Thiago, ganhou liminarmente, né, essas 3 questões e voltou para o certame, né, chegou a fazer o curso de formação e depois de, acho que de 11 meses no curso, a liminar dele caiu. E aí a gente começou a construir, né, aquele sonho, se o cara entrou, cara, a gente também tem o direito de entrar. Uhum. Só que aquilo, o procedimento que nós fizemos de anulação de questões, o direito dele é interparte. Se o Thiago ganhou, o Thiago tem que estar lá. Eu, por exemplo, até hoje, na minha ação original de anulação de questões, eu não tive sequer o julgamento. Então, se nós não tivéssemos encontrado
uma outra forma de resolver esse problema, eu estaria dependendo daquela ação. Mas aí a quantidade de ações que nós fizemos de lá para cá e que está construindo o alicerce para que a gente possa fazer essa parada valer a pena. Pô, se ele ganhou, também tem o direito de ganhar. Agora eu vou puxar teu tapete. Você tem ação judicial. Certo. Ganhou? Não. O Thiago, onde foi deferida a perícia constatou, ganhou liminar, entrou no curso, caiu liminar, terror de candidato, liminar cai, mas cai mesmo, né? Ele está na polícia? Ele é policial militar? Hoje não. Você conhece alguém? Sim, sim. Hoje nós temos candidatos que estão no curso de formação, são policiais militares, porque está lá, é policial militar, e esse não cai. Por quê? Transitou em julgado, ganhou na justiça, não cabe mais recurso para o Estado, então ele adquiriu esse direito e hoje é policial militar, com base nesse laudo pericial, porque esse laudo pericial é a base dessa ação judicial desse candidato. Então, esse direito desse candidato, nós meros mortais, entendemos que, porra, o cara ganhou, eu não vou ganhar? O mesmo concurso, a mesma questão, eu tenho 21 pontos, o cara tinha 17, foi a 20, eu com 21 vou ficar de fora. Então, a construção que nós tivemos durante esses 7 anos fez com que nós conseguíssemos anular as questões no judiciário. Porque nós comprovamos a ilegalidade através desse laudo pericial e tivemos a sorte de alguns processos transitarem em julgar. Tanto que a próxima turma da Polícia Militar deve entrar aí no ruim, estou jogando bem por baixo, de 10 a 15 candidatos que ganharam na justiça as questões, que conseguiram anular no judiciário essas questões de história do concurso da Polícia Militar de 2014. Você está falando aí, eu tirei um pouco a atenção e estou buscando aqui no site das Atos. Exatamente isso. Eu vou compartilhar nossa tela, porque não basta a gente falar, né? A gente tem que mostrar. Tem que comprovar, né? Estamos aqui no site das Atos. Tá? Vou dar um Ctrl F aqui para fazer uma busca. Exatamente no site das Atos. Está aqui, 13 de setembro, 2021. Resultado do exame de 2021, resultado do exame social documental. Clicando aqui, deixa eu ver se aparece. Tem esse texto aqui, deixa eu diminuir ele, porque também eu não quero mostrar o nome de ninguém, não é legal. Existe uma convocação dos aprovados no exame social documental. O que eu sei, esses candidatos que estão aqui, que eu vou mostrar, eu não vou mostrar candidato, tá? Eu vou mostrar o número de processos desses candidatos, porque a pessoa, se tiver curiosidade, ela vai lá e consulta, né? Então, esses candidatos foram convocados. Mas olha só, o concurso, deixa eu descompartilhar a tela. O concurso público, segurança pública, né, em especial Polícia Militar do Rio de Janeiro, são 7 etapas. Né? Prova objetiva, o exame intelectual, que é a prova objetiva mais redação, exame antropométrico, exame físico, TAF, exame médico, exame toxicológico, exame social documental. Nessa lista aqui, que eu vou compartilhar de novo, está relacionado exame social documental. Deixa eu aparecer. Está aqui, ó. FSD 2014. Aprovados no exame social documental. Certo? Então, ou seja, eles passaram por todas as etapas. Todas elas. E esses candidatos aqui, está aqui o número dos processos, quem tiver curiosidade pode pegar. Né? Nós temos aqui 30 e poucos. Eu sei que existe uma quantidade de cerca de 60. E ganharam. Esses 30 e poucos estão aqui. E pela informação que eu tenho, em torno de 15 processos transitaram em julgado. 15 transitaram, ou seja, não cabe mais recurso. Tá? Pô, mas aí que é o problema. Dentro da legislação processual aqui no Brasil, como é que você se agarra? Você, Alisson, né, que tem um processo que não ganhou até agora, né, pode ganhar, né, porque não teve julgamento ainda, pode perder, a gente não sabe. A tendência é que perca, porque o circo está se fechando mais. Mas o que você se agarra? Por quê? Se a decisão de um processo só vale para ele, o que faz garantir que você vai ter o mesmo benefício com ele? Porque, olha só, você está dando tudo errado, já passou tanto tempo. O que motiva você a continuar? Vou falar bem de forma superficial, mas há uma brecha no edital. Essa é a realidade. Existe uma brecha no edital que durante muito tempo a gente analisou, procurou informações, estudamos a jurisprudência do STJ, e conseguimos achar uma brecha
para que esse direito seja estendido aos candidatos que pedirem socorro na justiça. Um procedimento diferente, né, que a gente faz, aonde esse procedimento gera uma violação do direito líquido e certo. Você está falando aí, eu estou buscando o edital, tá? Porque tá. A gente tem que mostrar. E tem 17.8 do edital do concurso. Ele diz que a questão anulada através de recurso, o ponto tem que ser atribuído a todos os candidatos, né? Então, essa brecha no edital, que não é uma brecha, é uma realidade do edital, fez com que nós pudéssemos analisar um novo procedimento, que não é de pedir anulação de questão, simplesmente para que seja aplicada a regra do item 17.8. Somente isso. Por quê? A questão já foi anulada. Nós já temos candidatos no curso de formação, e daqui a 6, 8 meses, 1 ano vai se formar, ou menos, né? Então, por que ele tem esse direito e eu não tenho? Então, depois de muito tempo analisando, né, a jurisprudência, a gente chegou a esse procedimento que o resultado é uma violação do direito líquido e certo que é cometida pelo secretário estadual de Polícia Militar. Eu quero mostrar o edital aqui. Você falou item 17.8, que diz assim: isso. O ponto correspondente à anulação de questão da prova objetiva de múltipla escolha, em razão do julgamento de recurso, será atribuído a todos os candidatos. Isso. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. É lindo isso. Mas eu vou te questionar uma situação. Uhum. Por que você considera que isso vale para você? Ou para qualquer outro candidato? Você está dizendo ali... Deixa eu abrir de novo, tá? Uhum. Calma aí. Item 17.8 diz: o ponto correspondente à anulação de questão de prova objetiva, em razão de julgamento de recurso, será atribuído a todos. Veja só. O cara tem ação judicial. O cara tem uma ação judicial que tem efeito inter partes, ou seja, somente para aquela pessoa que está ali. Por que você acha que isso tem que ser estendido a você? Olha, a prova foi igual para todo mundo, em primeiro lugar. As questões foram iguais para todo mundo. O recurso é uma ferramenta que eu tenho para utilizar quando não estou insatisfeito com determinada situação. Eu entendo que quando há um trânsito em julgado nessa situação de concurso, esse direito tem que ser para todo mundo, não é somente para quem pediu, e a jurisprudência do próprio STJ vai nesse sentido, que a atribuição desse ponto não é só para o candidato que pediu, mas sim para todos os candidatos que participaram do concurso. Então, vamos aprofundar mais, tá? Eu quero falar uma questão técnica aqui, tá? Porque, veja só, as pessoas assistem a gente e elas têm que entender, a gente tem que falar a realidade, né? Uhum. Existe um conceito jurídico de decisão judicial, decisão monocrática, decisão de primeira instância, decisão monocrática dentro de um colegiado, existe jurisprudência, existe precedente, existe enunciado, existe súmula vinculante. Cada item desse que eu falei tem um conceito jurídico diferente. Beleza, aí você falou para mim jurisprudência. O que é conceitualmente jurisprudência de uma forma en passant? Jurisprudência são decisões repetidas de um tribunal. Só que existe o entendimento de um tribunal, só que existe um entendimento majoritário, existe um entendimento minoritário sobre determinado assunto. Por exemplo, o Tribunal de Justiça no Estado do Rio de Janeiro, a gente fez uma análise recentemente e percebeu que existe uma quantidade de câmaras cíveis, ou seja, onde os desembargadores decidem, que são favoráveis aos candidatos. Você tem esse número, não tem? Sim. Acho que estava em 9, que eram 9 desfavoráveis e 6 que eram favoráveis. E as outras estavam na dúvida, né? Em cima do muro. Salvo engano, um total de 20 e poucas, 24, 25, eu não sei exatamente, mas algumas estão na dúvida e a metade ali estava decidindo favoravelmente, ou seja... Então, tecnicamente empatado, né? Empate técnico. Então, a gente pode concluir que a jurisprudência, ela, né, fica no meio termo. Aqui. Por quê? Porque vocês conseguiram provar a ilegalidade da elaboração das questões. Beleza. Só que aí você falou, pô, Marcelo, a decisão para um não vale para mim. Aí você falou, olha, o item 17, ele pode ser ampliado para todo mundo. Beleza, entendo. Sim. Aí você falou, tem jurisprudência lá na STJ. Tá. Mas eu queria que você aprofundasse mais ainda. O que te garante, não garante, não. O que te dá a tranquilidade
de que, não que você vai ganhar, porque, cara, injustiça ninguém ganha, tá? Ninguém ganha enquanto não ganha. Porque cada um tem uma decisão diferente, cada um tem um posicionamento diferente. Mas o que te dá a segurança de que o que você está falando tem fundamento? O que o item 17 está fundamento? Pois é, da mesma forma que lá em 2016, o laudo pericial ele abriu o nosso campo de visão, né? Ele nutriu a gente de esperança. Eu acho, se eu estiver enganado, me corrija. O parecer do Ministério Público Federal. Quando a nossa ação chegou no Ministério Público Federal, apesar de ser só um parecer, a gente teve certeza que a nossa tese não era absurda. Então, mas peraí, vamos lá. Para a galera entender. Você tem uma ação judicial, pede anulação de questão. Você tem uma outra ação pedindo aplicação dessa regra. Exatamente. Para a rapaziada entender. A gente esperou o trânsito em julgado. Quando a gente viu que processos foram transitados em julgados, a gente falou, opa, eu quero que esse direito seja atribuído a mim com base no item 17.8 do edital. Exato. Fizemos um procedimento que gerou uma ação judicial em segunda instância e que nós já sabíamos que aqui no Tribunal de Justiça a gente não teria sucesso, porque a tese não é para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e sim para a STJ. E quando a gente chegou no STJ, a gente teve a análise do Ministério Público Federal. E através de um parecer, a gente falou assim, caramba, olha aqui, a nossa tese não está tão equivocada assim. O Ministério Público Federal entendeu que o fato da polícia não me atribuir essa pontuação viola um direito líquido e certo, que é a isonomia e a legalidade. Então, eu acredito que a partir desse parecer do Ministério Público Federal, a gente conseguiu se encher ainda mais de esperança e entender que estamos no caminho certo para conseguir alcançar esse objetivo e ter a atribuição desses pontos referentes às anulações das questões. Beleza, então. Eu vou tomar a liberdade, vou consultar o processo lá no STJ. Tem parecer, só que o parecer não aparece aqui. Já vou abrir. Concurso público, anulação de questões de prova objetiva, questões objetivas de uma prova, por força de decisões judiciais proferidas em outros processos promovidos por alguns candidatos, alterando a pontuação por eles obtidas. Foi o que aconteceu, né? Foi o julgado. Direito do impetrante ser favorecido pelas nulidades em face do princípio da isonomia e da previsão contida no edital, que foi o que você falou, item 17.8. Isso. Aí, vamos voltar aqui, ele finaliza assim. A leitura dos precedentes transcritos revela que assiste razão ao recorrente. A anulação de questões da prova objetiva do concurso deve respeitar o princípio de isonomia e ao próprio edital, favorecer a todos os concorrentes. Neste contexto, o parecer, salvo o melhor juízo, é pelo provimento do recurso ordinário em mandado de segurança. Exatamente. Bom, e conta para mim, quando você ouviu, porque o parecer não é a decisão, né? Se você me conhece, você sabe que minha opinião de parecer de Ministério Público não é muita referência, não. Mas é o parecer do Ministério Público Federal, né, cara? Do Subprocurador-Geral da República. Tem um peso. Pô, quando a gente teve acesso a esse parecer, caramba, a gente está no caminho certo. E eu acho que isso a gente só não bingou no STJ, porque a decisão lá da segunda instância, ela foi, assim, julgou o que não foi pedido. Uhum. Lá a gente pediu reversão, eles julgaram anulação, falaram uma opção de besteira, e para não existir a tal supressão de instância, o ministro mandou voltar para novo julgamento. Tivemos o julgamento lá, desfavorável, que a gente já sabia que iria acontecer, apesar do parecer do Ministério Público Federal, e agora a gente volta para onde o jogo começa, que é no STJ. Então, assim, estamos muito confiantes que isso aí vai ter um resultado positivo. Em breve você vai ter decisão disso. Em breve, e a gente vai resolver o problema de anulação de questão. E se você ganhar, cara? E se o ministro lá do Superior Tribunal de Justiça for favorável a você? Conta para mim. É claro que é imprevisível, né? Igual a vez que eu ganhei, xinguei, né? Dei um áudio xingando um monte de gente. Xingando, né? Não foi xingando, né? Eu me expressei. Né? Foi. Cara, eu fico empolgado quando eu penso nessa possibilidade. A tese sempre foi lá, né? A tese sempre foi para o STJ. A gente acabou se empolgando com a possibilidade de ser favorável aqui já no TJ, mas está tudo bem. Aconteceu como deveria acontecer. Eles foram
denegaram a segurança por unanimidade, os desembargadores, tendo em vista que é uma situação muito delicada. O próprio procurador-geral do Estado, eu tive reunião com o procurador, você sabe que eu faço toda essa intermediação política, e ele olhou para aquele parecer, para aquele processo e falou assim, se isso aqui for favorável, vai abrir a porta para todo mundo. Então, assim, o procurador não é procurador à toa, ele está lá por conhecimento, sim, é um cargo político? Mas nenhum político ia colocar uma pessoa ali despreparada para exercer esse cargo tão importante no Estado. E eles entenderam o tamanho desse procedimento. Eles entenderam a importância desse procedimento, a possibilidade desse procedimento dar certo, e falando como candidato de concurso público, que busca a anulação de questões, eu acho que nós chegamos na porta da solução dos nossos problemas. E Beleza. Esperar um pouquinho. Eu vou fazer uma pergunta. Seja preparada. Eu cansei de ouvir nessa trajetória muita gente desmerecendo o trabalho. Isso aí. Poucas pessoas ganharam, né? Tem aí 30, 40, 50 que estão aí para entrar no curso. Vai ter curso agora, a galera vai entrar. Vai entrar. Né? O que você tem a dizer sobre isso? Porque eu sei que fica um nó na garganta, né? Pô, cara, eu já falei que vou abrir o Instagram da COC quando eu ganhar. E, porra, meu irmão, é censurado o YouTube falar palavrão? É censurado, né? A live cai. Irmão, então, assim, eu vou falar bastante coisa. Porque, assim, vai estudar para outro concurso, você não teve capacidade de passar. Pô, de 5 questões você errou as 5, então você não merecia passar. Eu particularmente, escutei muita coisa de muita gente que assim, machuca. Porque foi como eu te falei, a minha trajetória nesse concurso da Polícia Militar, ela foi por conta de uma necessidade, cara. Eu cheguei num ponto na minha vida que eu falei assim, caramba, eu preciso mudar de vida. E eu por já ter aquela vontade de ser policial militar, eu superei o medo de ser policial militar por conta da minha necessidade de mudar de vida. Então eu falei assim, caramba, eu preciso mudar de vida, eu vou encarar esse desafio, eu me preparei, eu estudei, e por conta de uma ilegalidade da administração pública, da banca examinadora, por mais que a gente não entre no mérito, esse meu sonho foi adiado. Então, tudo isso fez com que a cada dia que passasse, eu entendesse que eu estaria mais próximo do meu objetivo. Por mais que eu não estivesse enxergando essa luz no fim do túnel, porque a gente não enxergava isso há 7 anos atrás. A gente começou a ter esperança em 2016, aí aquele gráfico que subiu, ele caiu. Aí quando a gente ganhou a primeira ação de anulação de questões no STJ, que você esbravejou desse jeito, aí, caraca, ganhamos no STJ, porra! Então, assim, isso aí foi... Pô, a gente cresceu de esperança e toda a dedicação que nós temos em cima desse concurso fez com que nós achássemos saídas para superar as barreiras que estavam sendo impostas aqui no Tribunal de Justiça. Né? Então, a gente começou a ver outros caminhos para fazer com que esse direito alcançasse a grande maioria dos candidatos, e não a minoria, que é o que acontece. Eu escutei que você... Pode falar, desculpa, cortei. Eu escutei 2 vezes do Procurador-Geral do Estado, mas a gente está ganhando tudo aqui embaixo. Não, aqui embaixo não, mas a gente está ganhando tudo. 99% das ações a gente ganha. Eu falei, mas o jogo não termina aqui na segunda instância. Tem o segundo tempo ainda, STJ e STF. Então, assim, lá a gente está ganhando. Tanto que nós temos gente no curso de formação. Então, essa certeza é ilusória. E a gente conseguiu, sim, achar um outro caminho que não há necessidade de superar algumas barreiras técnicas aqui para resolver esse problema. Só que, assim, eu fico travado de falar as coisas aqui, porque é uma situação que a gente guarda, assim, 7 chaves, né? Mas nós vamos utilizar, sim, para a gente conseguir reverter essa situação e ajudar os candidatos que foram prejudicados nesse concurso por conta das ilegalidades, das questões de história. Ilegalidades que já estão comprovadas, né? Porque a gente tem esse lado pericial. Alisson, eu vou dizer que não são poucas as vezes. Quase todo santo dia... Eu vou até olhar meu Instagram aqui agora. Você teve mensagem. Quase todo santo dia eu recebo mensagem
via WhatsApp. Eu nem respondo mais esse assunto, porque, né, quase todo santo dia, WhatsApp, e-mail, Instagram. Marcelo, me ajuda e tal. Eu sempre peço para pedir orientação a você. Né? Você é o cara que está inserido nesse contexto aí. Uhum. Existe a galera que atua, dá essa força contigo, da comissão? Sim, galera da comissão. Até parabenizar eu e os amigos da comissão da COC, que sem eles a gente não seria a COC. E como é que faz? Se alguém quiser tirar dúvida. Porque, por favor, não mandem mensagem para mim. Porque eu não vou responder. Não dá. Como é que faz? Assim, o candidato que está nessa situação, ele tem a possibilidade, sim, de se tornar policial militar. Isso aí é um fato, tá? Eu não estou inventando. Até porque nós temos alunos hoje já no curso de formação. Quando eu digo nós, pessoal, eu estou me referindo a nós, candidatos, né? Nós somos um grupo. A gente acabou se tornando uma família onde todo mundo sorri por todo mundo, chora por todo mundo. Depois eu quero ouvir o pessoal, viu? Vou chamar eles aqui para fazer uma live. Sim, depois a gente vai ter que chamar a galera para falar assim, caraca, o cara que tem 17 pontos nessa prova da Polícia Militar de 2014, 18 pontos, 19 pontos, ou a partir de 20, com 0 em história, ele tem possibilidade de fazer esse procedimento. Eu vou compartilhar aqui a tela. Pode pedir para a galera. Da COC. Que aí o pessoal fala com você. A galera que estiver nessas condições... Você consegue visualizar aí? Consigo. Esse aqui é o perfil da COC, certo? Isso. O que o cara tem que fazer? Manda um direct para você. Manda direct lá. Não há dúvida. Aqui você conta... Eu sei, aparentemente, eu não sigo nada, tal, mas eu tô em tudo. Fico olhando tudo e tal. Eu vejo que você aqui faça a orientação. Então, a galera tá com dúvida. Cara, tira a dúvida com o Alisson. Tá? Com a galera da COC. Eu sei que o Alisson é cheio de tarefas, mas tá aqui, ó. Não, mas dá para atender. Fala para nós aí o Instagram. Se o cara quiser procurar você no Instagram, o que ele tem que fazer? Manda direct. Chama lá, adiciona a gente, segue a gente, manda um direct. E como é que faz para encontrar o perfil de vocês no Instagram? Qual o nome? É COC Temerge. Arroba COC Temerge, isso aí. Arroba COC Temerge. E você consegue encontrar a gente lá. E, cara, manda direct, porque aí a gente vai analisar a situação de cada candidato. A gente pode orientar da melhor forma que ele pode, sim, 7 anos depois, ter a possibilidade de sair do status de reprovado a aprovado no concurso da Polícia Militar de 2014. Isso aí é um fato. Show de bola. Então, acho que a gente conseguiu esclarecer, né? Expor aí a sua história. Um pouquinho essa situação aí. É chata, mas assim, valeu a pena. A realidade é essa, valeu a pena. Então, assim, quem precisar, a gente está lá disponível para poder dar as orientações. Uma pergunta que eu vou te fazer. Com as ressalvas, né? Isso em outro concurso. Se existe um outro concurso, tem outro qualquer. Uhum. Essa regra que você mencionou, do item 17.8, todos os editais têm? Tem. Isso também pode ser aplicado a outro concurso? Por exemplo, bombeiro, Polícia Civil, Tribunal de Justiça? Qualquer concurso que houver esse item, né? Não necessariamente com as mesmas palavras, mas com a mesma fundamentação, e que houver decisão transitado em julgado, né, para outros candidatos, serve para qualquer concurso. Então, hoje, o candidato que participou do concurso, que teve uma questão eventualmente anulada para um candidato pelo judiciário e não teve para ele, esse procedimento funciona. A gente consegue dar start nesse procedimento e fazer o que tem que ser feito para poder atribuir também a esse candidato essa pontuação e ele sair do status de reprovado para aprovado, de fora da classificação para dentro da classificação, e sair. Tranquilamente. Então é isso, Alisson. Cara, em breve estaremos na Briosa. Em breve. Eu quero te agradecer pela participação. Às vezes a pessoa estuda e se decepciona. E acaba caindo nessa situação. Então, assim, a gente está trazendo para vocês entenderem que questão de sonho, busca o sonho de vocês, não desista. Agora, se não é um sonho, parte para outro, vai estudar, vai fazer outro concurso e tal, enfim. Exatamente. Então, Alisson, brigadão aí, tá? Mais uma vez. Valeu. Peço desculpa à galera, não sou advogado, então os termos jurídicos fogem um pouquinho, mas a gente vai
vai tentando entender a situação. É bom que a gente, de repente, com certeza consiga transmitir a mensagem aí para a galera de um concurso público que quer estudar e que estudou e acabou se sentindo lesado. Verdade. Então é isso, vamos encerrar. Tá? Valeu. Então, um grande abraço aí, cara. Brigadão.